Entenda que, se você tem uma ideia de negócio, você vai precisar validar ela o quanto antes. Existe uma forma de você criar um MVP, que é um protótipo do seu produto, e já começar a faturar em uma semana. E é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui neste vídeo, então continua aqui comigo até o final. Fala aí, empreendedores e empreendedoras deste Brasil, tá tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fernando Barbosa, mas pode me chamar só de Fer. O MVP é muito importante para quem quer começar uma empresa. Mas primeiro aqui, o que é um MVP? O MVP é o mínimo produto viável, é o melhor produto que você consegue fazer com o menor valor que você tiver. E assim, o MVP ele não é um produto ruim, ele não é uma coisa mal feita, é só uma coisa mais enxuta. E um ponto interessante aqui você tem que buscar criar um MVP já bom o suficiente para as pessoas que forem testar já pagarem por isso. Por exemplo aqui, já olha essa imagem, vou deixar em algum canto aqui. Se você quer levar uma pessoa do ponto A para o ponto B, você não consegue fazer isso só com um pneu. Você consegue fazer isso com um skate, você consegue fazer isso com um patinete, até o ponto que você consegue fazer isso com um carro. Mas assim, o ponto aqui você precisa levar a pessoa do ponto A até o ponto B. E o MVP ele tem o objetivo de validar uma demanda sua em um mercado. Por exemplo, se existem pessoas que comprariam o seu produto, se tem pessoas que pagariam por uma solução, por um problema em geral, e se elas pagariam também aí pela sua solução desse problema. E sem enrolação aqui, já vamos direto para o conteúdo. O método que a gente vai usar aqui chama Design Sprint. E esse é o método que vai permitir que a gente crie o MVP rápido e que a gente crie esse MVP em uma semana. E nesse Design Sprint a gente tem um ciclo, que é o ciclo da ideia, planejamento, da construção e da análise. Então ele é um ciclo, ele se repete. Mas antes aqui, como você já viu que o conteúdo aqui vai ser bom, já deixa o seu like e sua inscrição nesse canal, porque aqui você vai ficar por dentro de tudo do meio do marketing digital, do empreendedorismo digital, e você vai conseguir com certeza desenvolver o seu negócio de uma vez por todas. Com a minha ajuda eu estou disposto a te ajudar. Então em troca só deixa o seu like, deixa sua inscrição, porque é muito importante para mim e para este canal principalmente. E é o seguinte, a gente vai criar um MVP de segunda-feira até sexta-feira para ilustrar aqui essa semana. E cada dia tem a sua responsabilidade, cada dia tem uma atividade a ser feita. E o objetivo aqui desse MVP, não só desse MVP, de todos os MVPs que você for criar, de todos os protótipos que você for criar, é validar uma hipótese. É validar se uma pessoa compraria um chiclete através de um app, se o público compraria determinado tipo de roupa através da internet. É assim, são só exemplos que eu dei aqui, mas você tem uma hipótese, e se aquela pessoa, será que essa pessoa faria isso através de um app? Entendeu? Alguma coisa assim? Então, na segunda-feira aqui já a gente começa com um mapeamento. Aqui na segunda-feira a gente já vai começar a definir uma hipótese que vai ser alcançada na sexta. É a base, é a estrutura aqui que vai levar a gente a um sucesso na validação da hipótese ou não. Então você tem que se perguntar quais serão os desafios na sexta-feira, o que a gente pode esperar como algo que vai dar errado. Então assim, a gente tem que ter essa noção para já saber o que esperar na sexta-feira, entendeu? Aí o segundo passo nessa segunda-feira é já você pensar qual vai ser o caminho que o cliente vai fazer para a gente conseguir realizar essa hipótese. Vamos criar um fluxo, por exemplo, de um e-commerce aqui. O e-commerce, a pessoa vai entrar e tem o objetivo final de fazer uma compra. Essa é a nossa hipótese, a pessoa vai entrar e fazer uma compra nesse app. O fluxo aqui, no caso, ela vai entrar pela página inicial, vai escolher um produto, vai definir o tamanho desse produto, adicionar ao carrinho, depois vai escolher a forma de pagamento e só depois, no final, ela vai finalizar a compra. Este aqui é o fluxo que a gente precisa pensar nessa segunda-feira. E se você está vendo alguns roxos aqui, no braço, foi porque eu comecei a fazer jiu-jitsu, então estou apanhando um pouco ainda e o rosto começou a aparecer, mas não liga não, ignora isso aqui. Na terça-feira a gente já começa um pente fino. Então assim, na terça-feira a gente vai separar em dois períodos, o período da manhã e o período da tarde. Na parte da manhã, se você tiver mais sócios, eu recomendo também que você tenha pessoas próximas a você no começo de um projeto, você vai se separar deles, cada um vai para um canto, e vocês vão procurar inspirações
de como o seu cliente pode ser impactado, ou seja, como você pode melhorar a experiência dele para ele realizar a ação que você quer que ele realize. Por exemplo, como você consegue achar essas referências, essas inspirações. Você pode pesquisar em empresas do mesmo segmento, só que em outro país. Você pode pesquisar em concorrentes, por que não? Você pode também pesquisar em empresas de outros setores, de outros mercados. E na parte da tarde vai ter aqui a apresentação relâmpago. Por que apresentação relâmpago? Porque ela é rápida. E a gente tem que ter em mente que o objetivo aqui é fazer um MVP. E o MVP ele não é um produto final, o MVP ele é um protótipo. E por que eu estou falando isso? Porque você tem que fazer rápido esse esboço. Não tem como ficar enfeitando muito, né? Então, depois que a gente já fez o esboço, a gente vai para o próximo dia, quarta-feira. Um dia corrido, um dia que vai ter dor de cabeça, que pode ter atrito, no meio da semana, que é quando você vai começar a parte da votação. Então, como os esboços foram todos desenhados, foram impressos, vocês vão reunir todos esses esboços e colocarem eles no lugar comum. Colocar em uma mesa, um lugar que todo mundo pode acessar lá e dar uma olhada. Aí vocês vão definir o meio de votação. Vocês podem pegar aí, ó, adesivos, post-its, escrever o nome das pessoas. E é isso, vocês têm que definir um meio de votação, porque isso vai ser muito importante. Um outro ponto importante também é definir um super voto. Como assim, Fernando, super voto? Vai ser aquela pessoa que vai desempatar, aquela pessoa que vai definir. Ou seja, o voto dessa pessoa, geralmente o dono da empresa ou o acionista com maior porcentagem da empresa, ele vale, por exemplo, 3 votos normais. É uma pessoa que o voto tem realmente peso. E logo depois de definir tudo isso, vai começar a parte boa aqui, a parte que muitos gostam e que muitos não gostam, né? Que é a parte de debater os esboços. E aqui a gente precisa ter atenção, porque a gente tem que ser rápido, transparente e organizado. Nada de feira, de ficar um gritando, um querendo dar opinião no esboço do outro e tal, ficar gritando, um não deixa o outro falar, nada disso. A gente tem um tempo determinado. Põe aí 3 minutos para debater e dar opinião sincera sobre cada esboço. O importante aqui também é que o autor, aquela pessoa que fez o esboço, ele não vai falar nada, ele vai ficar quieto para ver se o resto do time entende a solução que ele deu para a validação daquela primeira hipótese que eles definiram na segunda-feira, entendeu? Então, ó, autor, não fala nada sobre o seu próprio esboço. Depois de todos os esboços serem já discutidos, cada um deu opinião em cada esboço, é hora da votação. Então você vai pegar lá e colocar o seu voto, o seu post-it com o seu nome, você vai colocar em um projeto inteiro ou em alguma parte do projeto. E o importante é que esse voto demorar no máximo 1 minuto. Aqui a gente está falando de MVP, a gente está falando de loucura, de correria, não tem essa de ficar perdendo tempo fazendo frescurinha, sabe, na hora de votar. Então, ó, correria, 1 minuto aqui, ó, votou em uma parte, votou em outra parte. E logo depois disso, você tem também mais 1 minuto para você explicar o porquê você fez essa votação. E depois de todo mundo votar, quem que vota? O super voto. E é justamente essa pessoa também que vai definir caso tenha algum empate aqui na hora da votação. Deu algum problema, empatou, o super voto, o big boss, o chefão ou a chefona é que vai definir aqui o que vai para frente e o que não vai. Mas aí você deve estar pensando que a quarta-feira já acabou, né? Porque até fazer tudo isso deve ser umas 10 horas da noite. Mas ainda não acabou, porque depois de você fazer tudo isso, você ainda vai criar um mapa bem detalhado do seu protótipo. Por que fazer isso? Para que na quinta-feira a pessoa que for construir isso, esse protótipo, tenha mais facilidade. Então lembra no começo que eu falei do e-commerce, você vai pegar o passo a passo, onde a pessoa vai clicar? Então, tem que ser mais específico ainda. A pessoa vai abrir tal aplicativo de tal forma, vai pegar o mouse, vai arrastar com o dedo para cima, vai clicar, 2 cliques. Você tem que detalhar 100% do que a pessoa vai fazer dentro da sua aplicação, dentro do seu protótipo, dentro do seu MVP. E na quinta-feira já é hora de criar o protótipo, é hora de fazer as coisas acontecerem. Mas em um dia dá para criar um protótipo? Você deve estar se perguntando isso já, né? A gente só consegue criar um protótipo em um dia porque a gente vai usar coisas que não serão usadas por milhares de pessoas. Então você pode fazer coisas manuais também. Por exemplo, você faz um PowerPoint e você, quando a pessoa clicar em algum lugar, você vai mudando o slide. Você pode também usar aplicativos gratuitos como o Google Forms, um criador de sites gratuito também, que é o Wix.
Você tem opções para você fazer coisas rápidas. Agora a tão aguardada sexta-feira chegou, é dia de testar e validar o seu MVP. Então você tem que tomar alguns cuidados aqui. É importante você validar esse MVP com pessoas reais, é claro, né? Você não quer vender para robô. E você tem que achar aí de 5 a 10 pessoas com o perfil do seu público-alvo. Isso vai ajudar com que você realmente tenha uma validação precisa ou não do seu negócio. Então você vai pegar essas 5 a 10 pessoas e colocarem elas individualmente para testar o seu MVP. Então elas vão fazer lá o que você falar para elas fazerem. Por exemplo, compre uma camiseta no meu e-commerce. Então você não pode falar nada, a pessoa tem que sozinha conseguir fazer a compra dessa roupa. E se você for solicitado, se ela perguntar para você alguma coisa, você, sinto muito te dizer, falhou no seu MVP. E se for possível, grave a reação das pessoas, grave o que elas estiverem fazendo na hora de tomar alguma ação. Se elas coçarem a cabeça, se elas fizerem alguma careta, se elas te perguntarem alguma coisa, guarde tudo isso porque você pode usar sim para melhorar o seu MVP ou até já para lançar o seu produto direto. E se o seu objetivo foi alcançado, se a pessoa conseguiu realizar a atividade que você se propôs, parabéns, você fez o MVP em uma semana e agora você pode pensar em escalar o seu negócio. Esse vídeo aqui foi um vídeo bem rápido, um vídeo bem objetivo para que você consiga realizar uma atividade bem importante, que é criar o seu MVP da forma mais rápida e prática possível. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva nesse canal. Tenho certeza que você já fez isso. Valeu, tamo junto!